Olá galera, tudo bom? Nós vamos então agora para o último vídeo sobre as plataformas de leitura de portfólio. Nós vamos falar então sobre Arles, onde tudo começou. Bom, vamos lembrar um pouco, repassando um pouco de novo a história que a gente contou sobre geopolítica lá no primeiro vídeo, lá no primeiro módulo. Vocês lembram bem que chega um momento pós Segunda Guerra em que houve aquele equilíbrio, né? Muitos artistas, curadores, mecenas, ricos, pessoas ricas ligadas ao campo da arte que faziam a manutenção de artistas que fogem da guerra e vão para os Estados Unidos. Esse equilíbrio então de força motriz nas artes acontece em função dessa conjuntura de guerra. Aí depois vem todo aquele processo pós-Segunda Guerra de estabelecimento de museus, coleções nos Estados Unidos, etc. A entrada da fotografia nesse campo. Nos Estados Unidos, uma percepção das questões sociais acontecendo, né? A luta pelos direitos civis, década de 60 principalmente. Quando chega em maio de 68, o que está acontecendo no mundo em maio de 68? Os protestos estudantis, as greves dos setores de trabalhadores reagindo às transformações que nos Estados Unidos eram mais claras em função dos embates pelos direitos civis. Não vamos esquecer, gente, que nesse período existe o assassinato do Martin Luther King, existe o assassinato do presidente já eleito Kennedy e existe o assassinato do seu irmão que se candidatava então para a presidência. Óbvio que tudo isso está ligado às transformações no campo da economia e no campo social nos Estados Unidos e que estava paralelamente acontecendo na Europa, mais precisamente na França, com duas visões diferentes, né? Dois campos de atuação diferentes. Nos Estados Unidos nós temos um republicano como Nixon, colocando em prática uma revisão dos direitos civis que vai impactar completamente a economia e a sociedade americana, vai redundar em Reagan nos Estados Unidos e em Thatcher na Inglaterra. O que isso tudo tem a ver com fotografia? Tudo, né? São as definições econômicas, sociais, trabalhistas e que acabam repercutindo em todos os setores da sociedade. Isso não é diferente para o campo das artes, não é diferente para o campo da fotografia. Bom, quando Arles é criada, ela é criada pelo Lucien Clerc. Lucien Clerc era um fotógrafo francês famoso pelo seu trabalho, de qualidade, obviamente, mas também porque é um cara que se conectou com o mundo da arte muito cedo. Muito cedo ele estabeleceu uma relação com Picasso, ficaram amigos. Ele tinha no Picasso uma espécie de mentor artístico, ele mostrava os trabalhos fotográficos para o Picasso. Mas a relação deles ficou muito no campo da amizade, né? E nessa espécie de orientação que o Picasso deu a ele. Mas ele era um cara que circulava no campo, no circuito da arte, né? Entre os artistas. Mas não se tornou um fotógrafo conhecido não por causa do Picasso, mas pelo seu talento. Bom, quando chega em 68, 69, o Lucien Clerc, no auge dos protestos estudantis, que na França foi muito mais do que um protesto no campo da estrutura, do campo universitário, né, do campi universitário, acabou influenciando toda a escola de filosofia, tanto na França quanto na Alemanha, etc.
e acabou se irradiando, né? Maio de 68 é importante na França, é importante nos Estados Unidos, é importante no Brasil, né? O movimento estudantil, a revolta estudantil no mundo inteiro. E é sobre a, o guarda-chuva da busca da liberdade, né? Que os muros de Paris começam a exibir, que é... Isso contamina todas as áreas e, obviamente, contamina a fotografia, como eu já disse. E na França, especificamente, o Lucien Clerc tem a ideia, então, de promover o encontro de Arles. Por quê? Porque ele nasceu em Arles. Lucien Clerc é de Arles. É um festival que nasce sobre essa égide, contaminado por essa reivindicação de liberdade de pensamento, liberdade de expressão, de renovação do estudo na França, de renovação. Havia muito claramente nas palavras de ordem e nos escritos nos muros de Paris uma vontade de estabelecer uma renovação no pensamento, uma renovação no ensino, uma renovação nas universidades, né? E quando Arles é criado, essa vontade desse frescor é levado para Arles. Mas quem são os nomes que consolidam Arles? São principalmente os fotógrafos franceses que criaram no imaginário mundial o estilo de vida francês. Se os Estados Unidos investiram e tiveram uma predominância mundial no campo cultural através do cinema, Hollywood e o cinema estão para os Estados Unidos como a fotografia está para a França. A fotografia francesa e Bresson, Doisneau, todos eles foram para a rua individualmente com a ideia de liberdade, de produção livre. Livre de tudo, livre de movimentos de vanguarda, livre de movimentos de arte, livres de tutela. Essa era a ideia básica de Arles. Mas quem era o conteúdo? Quem eram as pessoas que iam para Arles, que eram convidadas para ir para Arles e que consolidavam Arles como encontro de fotografia importante no mundo inteiro? Exatamente essas pessoas que criaram esse imaginário do estilo de vida francês. E é um festival, então, que teve o luxo e a oportunidade de exibir, de ter juntos, lado a lado, o Doisneau e o Kertész. Doisneau e o Kertész são básicos na fotografia, são básicos na história da fotografia. Bresson cita Doisneau e Kertész como aqueles que inventaram a fotografia para o Bresson. O Bresson tem no Doisneau e no Kertész, ele diz que tudo que a gente faz já foi feito. O Bresson dizia que tudo que a gente faz na fotografia já tinha sido feito pelo Doisneau. E que o Kertész é mais um talento dentro dessa área. Então é um festival que ao longo da sua história, é o único festival que eu saiba, que eu conheço, eu posso estar ainda, que tem essa imagem para oferecer, do Doisneau e do Kertész, já senhores, né, mostrando seu trabalho, conversando e tal. É um festival que aproveitou a estrutura da cidade, uma cidade do interior da França, a estrutura de prédios antigos, num formato que foi muito usado agora, recentemente, isso não está falando da década de 70. Agora, 10 anos atrás, 2000, no início do segundo milênio, terceiro milênio, foi usado muito pelos países e pelas cidades do leste europeu pós a queda do comunismo, em que aquela estrutura de prédios enormes que abrigavam a burocracia comunista, que foram abandonados, foram largados, e que agora alguns festivais de fotografia, alguns festivais de arte, enfim, a comunidade cultural desses países e dessas cidades aproveitam esses prédios, não fazem reforma, pegam do jeito que eles estão e transformam um local vazio em um local cheio de arte, cheio de festival. A mesma coisa se dá em Arles. Não existe a ideia de restauração, existe a ideia de pegar a estrutura que já existe, igrejas, institutos, fábricas, tudo que estava vazio,
começa a ser utilizada por Arles para receber o seu festival. Então, prédios antigos, galpões antigos, levanta-se a parede e está pronta uma galeria. Prédios que ficaram apenas estruturas, suas paredes são utilizadas para exposições desse tipo. Né? Igrejas, né? Tem inclusive uma igreja famosa lá em Arles que todo mundo disputa ter a sua exposição lá dentro. E o Lucien foi durante muitos anos o diretor e aquele cara que mantinha a liga, né, que permitia que a Arles funcionasse. E quando chegou mais para frente, década de final dos anos 90, início dos anos 2000, houve uma grita por uma renovação, tanto na parte de direção, coordenação e tal, como da própria parte de conteúdo, etc. Aí surge a figura do François Ebel, que foi durante muitos anos o diretor de Arles, imprimiu esse ritmo mais novo, esse conteúdo mais novo, esse frescor mais novo em Arles, e incorporou a questão da projeção. As projeções começaram a ganhar força e consolidar como se fosse o off, né? Aquilo que estaria fora da programação de Arles, mas que cresceu tanto que começou a fazer parte da própria programação de Arles, embora com organizações separadas e diferentes. Mas o Ebel, que é esse que está aí, durante muitos anos comandou a Arles. Aqui ele aparece com o Delca numa das conversas, uma das muitas edições em que os grandes nomes da fotografia são convidados. Aqui as projeções, né, de Arles a céu aberto, em ambientes, da mesma forma, ambientes. Ganhou um aspecto mais contemporâneo, né, a história de Arles, as leituras de portfólio, as feiras de livros, enfim. A entrada de Ebel, ele permitiu que aquele público que estava fazendo que aquele grupo, né, de fotógrafos, de curadores, de diretores, de militantes da fotografia e da arte, que estavam praticamente fazendo um off Arles, uma programação paralela, essa programação ganhou tal dimensão que acabou sendo incorporada à própria programação oficial de Arles. Então a gente tem aqui feiras de livros, leitura de portfólio, etc. Em relação à situação de centros de influência, eu quero mostrar para vocês o seguinte. Hoje está consolidado o entendimento, está consolidada a prática e está consolidada esse cenário, né? Nós temos, então, a manutenção dos Estados Unidos como potência, a manutenção da Europa como uma segunda potência, e hoje é inevitável a classificação da China como a terceira potência. E é aquilo que eu falei, nós estamos falando de geopolítica. Os chineses hoje compram mais obras de arte que os próprios americanos, em função do estilo chinês de ser, estão montando estruturas que não têm competição com ninguém. Eles hoje têm o maior entreposto, desculpe, eles hoje têm o maior entreposto de estrutura museológica do mundo. Tudo que você precisar em termos de estrutura para museu, vocês encontram num galpão concentrado de propriedade chinesa. Então, os chineses se prepararam para fornecer e até dominar diversos campos. Estão vindo ao Brasil comprar energia, estão vindo ao Brasil comprar terra,
estão vindo ao Brasil comprar matéria-prima e estão vindo ao Brasil para agora fornecer a estrutura de arte, a estrutura museológica, levar fotógrafos brasileiros, levar arte brasileira, mas sempre num conceito de disputar a hegemonia geopolítica com os Estados Unidos, porque com a Europa eles já praticamente já sobrepuseram. Então, diante desses três circuitos de poder, né, desses epicentros de força artística, como é que isso funciona em termos de influência, né? Nós temos os Estados Unidos influenciando a Europa, o leste europeu, a Rússia, a própria China, né, mantendo relações, estabelecendo relações de festivais com festivais chineses, né, com o Japão e etc. Mas a gente já vê a Europa, que são os verdes, principalmente os franceses, mas franceses, alemães e espanhóis. Hoje na Europa, França, Alemanha e principalmente Espanha, no sentido de tentar influenciar através de conceitos, né? O leste europeu, a China, o Japão, mas também vindo para a África e também querendo vir para o Brasil. E a China se expandindo em todas as direções, né? Ela própria ali, naquela região, tendo as suas diferenças com o Japão, que são diferenças históricas, mas vindo para a América do Sul, Brasil, Argentina, influenciando os Estados Unidos, tentando lá nos Estados Unidos fazer o que eles fizeram em outras áreas, fazer no campo da arte, no campo da fotografia, o que eles fizeram em outras áreas. E esse seria o contexto atual dessa situação chinesa. Eu estou falando isso agora para mostrar para vocês o seguinte: olhem os números de Arles, né? Uma média de 100 leitores de 20 países diferentes, um pouco menor do que Houston, por exemplo. Cerca de 80 a 100 fotógrafos, também de origem de cerca de 4 sessões de leituras, né? E o orçamento último orçamento de 2017 de Arles foram 7 milhões de euros. Nós estamos falando de quase 30 milhões de reais. Eu não sei dizer para vocês o orçamento de Houston, mas acredito que não chega nem perto disso. Não vou chutar números, mas não chega nem perto disso. Não consigo imaginar. 30 milhões seria o orçamento da Bienal de São Paulo, que é uma Bienal. Arles é anual, que nem é o festival. Então, do que nós estamos falando? Nós estamos falando de um festival que é a referência no mundo inteiro. Depois de Arles, na década de 70, logo no final da década de 70 e início da década de 80, foi criado o Mês da Fotografia em Paris, que também criou corpo e é um dos principais eventos de fotografia do mundo, mas não se compara com Arles. Depois de Arles, também foi criado o Festival de Fotografia de Perpignan. Perpignan é uma cidade ao sul da França, fronteiriça com a Espanha. Só que Perpignan ele é dedicado ao fotojornalismo e à fotografia documental. Arles, e aí eu quero mostrar essa diferença essencial e básica em relação a Houston. Quando você pensa em Arles, você pensa no estado da arte, da fotografia. É como se Arles fosse o criador, o mantenedor e o que é hoje ainda percebido como lugar onde você vai para ver arte fotográfica. Independente de o que vai acontecer, independente de quais resultados. Arles não quer proporcionar, como conceito, um resultado prático para o fotógrafo, porque ele parte do pressuposto que ele existir, que o festival existir, que o encontro existir, né? Ele já proporciona isso para você. Ele não se preocupa, como o Hilton se preocupa, em criar situações de oportunidade. Eles partem do conceito que o próprio festival é a oportunidade. Então, quando você vai, você está participando dessa oportunidade. Essa é a diferença. E eu não entendo que
que um é melhor o outro, que um está certo e o outro está errado. Os dois têm conceitos diferentes e acabam não se juntando, acaba havendo uma disputa, né? Você tem em Houston o Christoph, que hoje é o diretor do Off Arles, na verdade é Voyage Arles, Voyage é o caminho de saída, é o nome do festival. O nome da programação paralela de Arles, que acabou se incorporando à própria programação de Arles, né? Chegou um determinado momento que essa programação off Arles, ou a programação paralela de Arles, cresceu tanto e com uma característica contemporânea tão grande que acabou sendo incorporada à própria programação de Arles no site de Arles, mas os dois têm sites diferentes. Existe o site oficial do Encontro de Arles e existe o site do Voyage Off de Arles, que é essa programação paralela, mas acaba ocupando, porque é na cidade de Arles, então eles ocupam a cidade de Arles, né? E acabam meio que se confundindo, mas são gerenciamentos diferentes, administrações diferentes, sites diferentes, embora todos no mesmo momento e na mesma cidade. Esse Voyage Off de Arles, ele tem o Christoph como diretor e ele é convidado a participar de Houston. E os diretores de Arles não são. Mas curadores, editores que participam das leituras de Arles participam das leituras de Houston. E o contrário também é verdadeiro. O Wendy e o Fred normalmente não são convidados para Arles, são convidados sempre enquanto... O que eu quero dizer é assim, não existe uma rusga, mas existe uma percepção de cada um da sua potencialidade, da sua força enquanto epicentro, mantêm lá os seus respeitos, mas acabam deixando claro cada um por seu turno que estão exercendo a sua força geopolítica. Havia uma rusga de conceitos entre Buenos Aires, entre Houston e Arles, né? Entre o Wendy, Fred e o Abel. O Abel saiu, ele saiu há 2 anos atrás, assumiu um novo diretor. Quando o Abel saiu, Arles estava numa certa decadência por N motivos. Com a saída do Abel houve essa transição de 1 ano e agora em 2017 a Arles se recupera com bastante força e a tendência é que ele cresça. A gente não sabe qual é o futuro de Arles em termos de geopolíticos, mas tudo indica, tudo aponta que Arles está buscando recuperar o seu prestígio e voltar a ser um influenciador maior do que ele já foi, ou como ele já foi antes, tanto quanto Houston. Bom, gente, o modelo de Arles é parecido, né? 20 minutos de leitura. A inscrição ela se dá em 2 momentos. Ela tem aqueles que pagam, se inscrevem e pagam, e existem, e aí são selecionados para são incorporados para a leitura, e existem aqueles que se inscrevem para expor em Arles, no Voyage Off de Arles, e ao serem selecionados, eles também, para expor, eles também são selecionados para leitura de portfólio. Então, os fotógrafos que participam da leitura de portfólio de Arles, uma parte pagou para participar das leituras, e outra parte é selecionada a partir da seleção do seu trabalho para expor, que também é cobrado. Gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dos 4 vídeos. O destrinchamento das 4 plataformas me pareciam essenciais para que vocês possam entender essa dinâmica, essa conjuntura e essa geopolítica. E a gente então agora vai ter um encontro através de teleconferência
Eu vou escrever para todo mundo através de e-mail e aí a gente marca a melhor data e melhor área para todo mundo. Eu quero agradecer, né, a participação de vocês e a gente vai tirar todas as dúvidas a partir do que vocês assistiram nesses vídeos. A gente vai tirar essa dúvida mais ao vivo na teleconferência e depois, então, no último momento da bússola, eu vou fazer um acompanhamento individual de cada um. Obrigado mais uma vez e até a nossa teleconferência. Um abraço, tchau.